Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Jesus, anfitrião dessa casa, dos nossos corações, sempre pronto, incondicionalmente, a nos amparar, a nos ajudar, a dar força e coragem para que a gente considere que os problemas não são a beleza, mas que os problemas trazem um amadurecimento espiritual. A alegria de estar na terra, a alegria de ter recebido um corpo, a alegria de amanhecer, é uma grande felicidade da gente saber que estar na terra é a grande oportunidade da vinha do Senhor. Quando o Senhor da vinha disse, venha para a minha vinha, é a bênção da reencarnação que nós estamos sendo convocados. A vinha do Senhor é a nossa reencarnação. Cada dia, cada amanhecer, cada desafio, cada felicidade é uma bênção da gente estar na terra. E eu trago o meu abraço do Caminho da Luz, da casa que nós trabalhamos há 43 anos. Eu sempre convido vocês para ir lá. O Alberto conhece a nossa casa. Quem mais conhece o Caminho da Luz aqui? Aí a Fátima. Só 2? Tá ruim então. Então a casa continua aberta. Eu também. Ah, você é o Rui. O Rui foi na Semana Espírita. Mas vocês serão muito bem recebidos. Às quinta-feira tem cafezinho, segunda-feira não tem, porque é muita gente, a gente não tem tempo, tá bom? Então a nossa reflexão de hoje é sobre a parábola dos 2 filhos. Na verdade, Jesus precisou lançar essa parábola naquela semana triunfal em que ele entrou em Jerusalém. Ele teve 2 momentos importantes em Jerusalém. O primeiro foi a entrada, onde ele foi abraçado, homenageado, onde hosanas ao Senhor, viva o Mestre. Mas naquele momento triunfal, em que deveria ser um dos melhores momentos do que ele foi fazer lá, o Sinédrio colocou entre o povo, entre os judeus, colocou malfeitores, corruptos, pessoas que estavam presas e colocaram para tumultuar. E nesse tumulto Jesus teve que sair por uma ladeira às pressas para não ser linchado. Jesus viveu sempre em fuga. Desde que foi programada a vinda dele pela segunda vez na Terra, porque a primeira foi na formação do planeta, a segunda vez que ele viria, muitas vezes os engenheiros espirituais precisaram mudar a rota do nascimento porque acharam ele. Então ele sempre viveu em fuga. E o segundo momento triunfal de Jesus naquela semana, onde ele entrou no domingo de Ramos, na quarta-feira, foi quando ele foi no templo e tentou o saneamento do templo, porque estava havendo vendas e muitas corrupções ali em plena oração. Então ele foi lá e tentou limpar o templo. Nesse momento, os sacerdotes, que nós vamos olhar aqui, ó, nessa figura aqui, ó, Jesus e os sacerdotes. Nesse momento eles chegaram para Jesus e falaram assim: com que autoridade você fala o que fala? Quem é você para falar com essa autoridade? E aí Jesus diz o seguinte, então presta atenção. Havia um senhor da vinha que chegou para o primeiro filho e disse assim: um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Esse filho, porém, respondendo disse: não quero, mas depois arrependendo-se ele foi. Então o filho disse: eu não vou trabalhar na vinha. A vinha do Senhor, a bênção da reencarnação. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. E aí Jesus pergunta para o sacerdote: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ele quis dizer o seguinte: as meretrizes, os publicanos, as pessoas mal consideradas, todos nós na vida temos oportunidade, todos nós na vida erramos.
Todos nós temos os nossos momentos difíceis, os erros e acertos, as quedas, e levantamos. Mas um dia a gente se volta para o Pai. Nesse momento em que ele fala das meretrizes, é porque elas são meretrizes, são publicanos, mas com o conhecimento todos vamos nos modificar, não é? Porque nós temos as 3 fases encarnatórias: o arrependimento, a expiação e a reparação. No arrependimento a gente percebe que a gente pisou na bola e que a gente precisa retornar ao caminho. A expiação significa a gente viver um drama que a gente fez o outro viver, onde a gente precisa amadurecer. E a reparação é quando a gente é colocado junto a essas pessoas para a gente melhorar o caminho. Então não é uma pedagogia má que Deus coloca para a gente, que Deus fez isso para a gente. É a gente mesmo que tem essa vontade de retornar ao caminho. É a gente que percebe que poderia ter feito melhor, então a gente tenta retornar ao caminho. Então não é uma situação fatídica, errei, paguei. Eu fiz isso, eu estou sofrendo porque eu fiz isso. Ah, já sei, eu estou sofrendo porque eu fiz aquilo. Nessa não é a linha de pensamento de Deus. A nossa linha de pensamento é a conscientização. Não, eu preciso retornar sim ao caminho porque eu vejo que eu deveria ter feito melhor. E nós vamos construindo esse futuro, né? E aí ele diz assim: porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Que João Batista veio, se esforçou, ensinou, falou, morreu, porque ele tinha aquele temperamento efusivo de falar. E mesmo assim, eles não aprenderam. Mesmo João trazendo todo o conhecimento, eles não aprenderam. Então é nesse momento que Jesus fala: João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Então nós vamos nos voltando através do conhecimento, nós vamos tentando melhorar. Qual de nós pode dizer aqui que eu sou a mesma pessoa de um ano atrás? Normalmente o certo é a gente ser melhor que há um ano atrás. O certo é a gente ser melhor que ontem. E pedir a Deus todo dia na oração, primeiro a gratidão. Primeira coisa que a gente faz na oração é a gratidão. Obrigado por tudo. E enumerar. A gratidão é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E depois a gente diz: Senhor, que eu possa amanhã ser uma pessoa melhor do que hoje. Que eu possa melhorar cada vez mais. Então quando as pessoas dizem assim: como foram as entradas do seu ano? Foi bom? Você fez uma boa entrada de ano? Não, entrou, todo mundo entrou o ano. Mas tem o 2025 todo para percorrer. Na hora a oportunidade que nós temos de acertar e errar, levantar, acertar e levantar. Só que com o conhecimento, com o estudo, com os tratamentos, com a vida que vai se modificando, o toque da dor, o cutucão da dor, vai dando para a gente a oportunidade de melhoria. Porque se tudo fosse um mar de rosas, a gente não teria coragem de correr como a gente corre. Mas não é verdade isso? Pensou se tudo fosse direitinho? Comer, beber, dormir, tudo com saúde, comer bastante macarrão à noite, não acontecer nada. Fazer tudo o que a gente quer, não é legal? Mas a gente não aprende. Então, ainda na Terra, um planeta que está caminhando para a regeneração, nós precisamos desse cutucão. E graças a Deus nós temos esses cutucões. É o jeito da gente aprender, né? Aqui é o filho que disse que não ia. Aí ele foi, né? Então ele foi lá, o senhor da vinha. A vinha é a bênção da reencarnação. E aqui é o filho que disse que ia e não foi. O que disse não: sabemos as responsabilidades, mas hesitamos. Conhecemos as leis divinas, mas nos afastamos. Então a gente sabe tudo, não sabe? A gente conhece, a gente lê, a gente escuta palestra. A gente sabe que a morte não existe. Eu escutei as meninas falando assim: eu tenho medo de morrer. Aí eu pergunto: quem aqui não tem, né? Quem que não tem medo de morrer?
Mas a questão não é a morte, a questão é o que a gente vai fazer com essa morte. Eu sei que a morte não existe. A bênção da reencarnação, aos pilares da doutrina espírita. Reencarnação, habitações em outros planetas, mediunidade, nós temos todo esse conhecimento, mas o que fazer dele? A morte não existe? Beleza, isso teoricamente é uma gracinha, mas todo mundo tem medo. Ontem eu escutei um espírita, o nome dele é André Luiz, a mãe fez em homenagem ao André Luiz. O nome dele é André Luiz. E ele contando para mim o seguinte, que ele foi criado na doutrina espírita, fez evangelização infantil, trabalha na mediunidade. A mãe dele desencarnou há 2 anos. Eu falei, você nunca teve chance de ver? O quê? Eu sou capaz de me jogar no rio se eu ver minha mãe. Eu falei, mas espírita tem medo de ver espírito? Tem. Nossa, espírita morre de medo de ver espírito. Por isso que a mamãe e o papai, os filhinhos que já desencarnaram, as comadres, os amigos, visitam a gente nessa hora agora. Se alguém quiser sair correndo, eu sinto muito, mas é nessa hora. Por quê? Porque a gente está harmonizado, está prestando atenção, a gente está num clima psíquico coordenado por Jesus, o anfitrião da casa. E aí, nesse momento, os entes queridos que têm saudade da gente, vem, faz um chamego, faz um carinho, vê como é que tá, visita, porque se aparecer na cozinha, a gente desencarna. Não é? Quem que não tem medo de espírito aqui? Levanta a mão. Eu. Se tu vê assim, se eu morrer e aparecer para ti, tu vai pensar que eu vim fazer palestra? Ó, eu sempre falava que não tinha medo de espírito. Um dia eu vi meu irmão. Eu senti muito o desencarne do meu irmãozinho, que tinha 10 anos. Era como um filho para mim. E um dia eu estava na sala e vi ele passou correndo que os cabelinhos voaram. Eu fui parar lá na rua. Quando eu cheguei na rua, olha só o arrependimento. Gente, que vergonha. O menino veio me visitar. Ele estava com saudade de mim. Eu com saudade dele. E ele veio me visitar e eu faço um fiasco desse. E agora, tu não quer aparecer de novo? Nunca mais eu vi. Porque quando ele percebeu o meu medo, ele voou. Então meu pai criou a gente na doutrina e falou, ó, o perispírito deu uma leve afastada e você enxergou ele. Mas ele não saiu correndo de medo. Ele não quis te preocupar, porque ele percebeu que tu ia se apavorar. Olha que tristeza isso. Então a gente tem que se preparar para isso, porque se não existe, se o perispírito consegue enxergar, a gente tem que estar preparado para ver, não é? Então tu não tem medo, né? Beleza. Então olha só, sabemos das responsabilidades, mas hesitamos. Por que a gente hesita? Porque a gente, mas já pensou, vou ter que ir para o centro. Olha só a responsabilidade. Eu vou ter que ir, porque se eu não for, eu vou ser obrigada a pegar a responsabilidade. Mas é a melhor coisa que tem a gente pegar essa responsabilidade. É um encantamento para o espírito da gente, quando a gente sabe que tem uma tarefa na casa espírita para fazer. Conhecemos as leis divinas, mas nos afastamos, porque seguir as leis divinas dói um pouco. É difícil a gente seguir exatamente a lei divina. A gente não vai ser como Jesus, mas se a gente conseguir estudar sobre a vida dele, os ensinamentos dele, pelo menos ser uma pessoa melhor, a gente está seguindo o caminho das leis divinas. A gente não precisa ser exatamente a pessoa que ainda a gente vai ser um dia, porque a gente vai ser um dia. Jesus veio do futuro, é o único espírito que veio do futuro, porque nós viemos do passado, mas ele veio do futuro, de outros planetas, e ele conhece as nossas dores, as nossas fragilidades. Por quê? Porque ele passou por tudo isso. E vocês podem notar que quando a gente já passou um problema, a gente consegue perceber e ajudar os outros, não é? Aí depois o filho se arrependeu. Então, no arrependimento é aquilo que nós conversamos, o arrependimento, a expiação e a redenção. A expiação não precisa ser sofrida. A gente não precisa sofrer para estar expiando. Ninguém precisa sofrer para expiar um passado culposo. Os espíritos dizem o seguinte, abraça o trabalho. Abraça o trabalho para você ver como você não precisa expiar com dor. Mas abraçar o trabalho, a gente pensa assim, eu vou ter que trabalhar na mesa mediúnica. Não, abraçar o trabalho. Todo trabalho que se apresenta é a vinha do Senhor.
Até o trabalho de viver dentro de uma casa onde a gente é controlado, onde a gente precisa dar lições de testemunho, é a vinha do Senhor. Trabalhar para redimir a expiação não significa ter que sofrer. Através do trabalho redentor, a gente consegue drenar o passado de vigilância. E que trabalho é esse? É o trabalho onde a gente mais está na necessidade, é onde aparece a necessidade, é o nosso trabalho. Fora de casa, dentro de casa, no emprego, na casa espírita. A casa espírita tem a grande vantagem porque vai dando conhecimento e a gente sabe por que está fazendo. Porque fanatismo religioso, gente, não é ir para a casa espírita todo dia como a gente pensa. Quando a família diz assim, você é fanático. Não, fanatismo religioso é a gente se dedicar a uma causa sem saber por quê. Então, se a pessoa opta para viver na missa, na igreja, ela sabe por que ela está fazendo isso. Ela sabe que nas igrejas, quando os pensamentos estão voltados a Jesus, a luz está ali também. Ela sabe que se ela for uma médium de uma umbandista a favor do próximo, ali também tem a luz. Como nas casas espíritas que a gente aprende que a sintonia é tudo, então a gente consegue melhorar o pensamento e ali também tem a luz. Então, onde a vinha do Senhor nos chama, é onde nós estamos preparando o nosso coração. Onde está o teu coração, certo? Está dando para entender? Então, não virou aqui o negócio, ó. É esse aqui? Ah, achei, é que eu não apertei o suficiente. Desculpa aí, Maristela. Aí o moço que disse sim, eu vou. Pode deixar que eu vou ser passista lá do Ceará. Qual é o dia do passe? Sexta-feira. Tô lá. Toda sexta-feira eu tô lá. Aí chega sexta-feira. O papagaio do meu vizinho ficou com doença, eu não posso ir. Qualquer coisinha tira a gente da rota. Aí a gente promete fazer tal coisa, mas a gente não consegue fazer porque a gente está vacilando. Então, quando a gente diz sim e assume o compromisso, é pior do que o erro anterior. O erro vai nos auxiliar a melhorar. Mas quando a gente sabe, a gente assume o compromisso e a gente vacila sem um motivo sério, aí a gente está num processo mais doloroso. Então veja só, conhecimento do valor do trabalho, a gente sabe a importância do trabalho. Eu falo do passe, mas todas as atividades onde a gente promete alguma coisa, onde a gente se coloca num lugar, num posto de amor ali e a gente não consegue. Então nós temos uma médium lá na nossa casa espírita que ela tem a mediunidade de psicografia e ela não quer. E nós não podemos obrigar. Por que ela não quer fazer psicografia? Eu não quero essa fila de gente no centro para pegar a carta. Olha o perigo. E eu digo para ela, isso é uma questão de organização. Você não precisa fazer psicografia para cartas. Exerça, vai escrevendo os rabichos, vai escrevendo esses garranchos e vai guardando. O Divaldo guardou 10 anos as coisas que ele escreveu. Quando fez 10 anos, a dona Joana de Ângeles falou, meu filho, agora joga tudo fora. Não, mas aqui tem muita coisa boa. Joga tudo fora, que isso só foi um preâmbulo. Então, quando a tarefa se apresenta e a gente promete, a gente precisa tomar cuidado. Por isso que é necessário que a gente pense bem antes de assumir um compromisso. Não é verdade? Assumiu, a gente precisa tomar cuidado. Por que a gente assumiu? Porque achou bonito? Eu acho tão lindo a pessoa ir para o centro todo dia. Tudo bem, é bonito, mas é uma responsabilidade que a pessoa assumiu. Eu acho tão bonito fulano fazer tal coisa. Nossa, é lindo, eu queria tanto. Vamos... Tem para todo mundo na terra. A seara de Jesus é imensa. Tudo que você queira fazer que vai beneficiar a si próprio e ao próximo é a seara de Jesus. Então a gente não precisa achar bonito aquele médium que recebe tudo quanto é espírito, recebe protetor. Não precisa a gente achar bonito. A gente faz a parte da gente. Cada um no seu quadrado dentro do trabalho da terra. Não é?
Aquele não foi. Ele não rendeu à vontade de Deus, não percebeu que a vinha do Senhor era uma bênção da reencarnação, que o trabalho aqui na Terra, quando ele fala, vem para a minha vinha, vamos reencarnar, é para a gente fazer valer essa encarnação. O planeta Terra não é mais colônia de férias. Jesus não está convidando mais a gente para trabalhar na vinha dele, ele está convocando. Chegou num ponto o planeta Terra que nós estamos na convocação. E a gente não veio para passear, para curtir. A gente veio para trabalhar, para progredir, para estudar. Isso não estou dizendo que a pessoa não possa ir para o cinema, não estou falando disso. Eu estou falando de transformar o planeta Terra numa colônia de férias. A gente tem que ter responsabilidade. E não é só velho não, gente nova. Desde os primeiros meses da infância já tem que ir ensinando como é que faz a modificação do espírito para ser útil na Terra. A gente precisa ser útil onde a gente foi plantado, né? Então hoje não tem mais venha, não, hoje é vem, segue-me, acorda tu que dormes. Quando ele falou lá para o Pedro, Tiago e João no Horto das Oliveiras, que eles cochilaram, Jesus desceu e falou, acorda tu que dormes. E isso é para a humanidade inteira, vamos acordar. Aqui a gente diz e não pratica, perdoa, você precisa perdoar, que nem a gente fala para os espíritos na sala de desobsessão. Meu irmão, a gente fica todo molinho, né, quando a gente está na sala de desobsessão. Meu irmão, perdoa, Jesus perdoou. Aí o Espírito diz assim, tu não perdoa nem tua irmã, quanto mais tu vai mandar eu pedir perdão? É um negócio sério isso aí. Então a gente fala da mesa mediúnica, mas é no dia a dia. Então quando a gente faz aqui, diz e não pratica, precisa trabalhar mais, a gente não trabalha, precisa perdoar mais, a gente não perdoa. Seja uma pessoa mais alegre, mais transparente, mais leve, mas a gente não é. E o que a gente precisa fazer para melhorar? O grande lance que os Espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo. Traga a luz de dentro de você, essa luz interior que você já adquiriu através das encarnações. Traz essa luz daqui e essa luz vai mostrar as trevas em que você precisa melhorar. E essa luz que a gente traz e que mostra as trevas ainda das nossas mazelas, vão nos ajudar a crescer. É para isso que serve o autoconhecimento. Não é para a gente falar, eu sou tão errada, nossa, eu vou me deprimir porque eu errei, eu fiz, eu aconteci. Não, eu fiz besteira, não vou fazer mais e vou trabalhar. Então quando o Espírito diz assim, você já errou muito no passado, já errei, mas hoje eu não quero errar, hoje eu estou tentando melhorar. Nunca a gente deve se deitar na culpa. Em nada, porque a culpa, o sentimento de culpa deprime e a gente para no meio do caminho. E a tarefa na Terra é progredir. Errei, não vou errar mais. Eu fiz besteira com ela, eu não vou fazer mais, nem com ela nem com ninguém, mas eu preciso agora ter um caso aqui com ela, eu preciso agora me preparar para reparação. Mas essa reparação não precisa ela meter a mão na minha cara nem eu na dela. A reparação é trabalhar juntos. Então é importante que a gente perceba que a culpa não é saudável. Seja qual for o tipo de culpa, é trabalhar, estudar, progredir e enfrentar o caminho. Beleza? Beleza, né? E aí ele fala dos falsos cristãos, os falsos profetas, quando a gente fala e não faz. Quando a gente diz e não faz. Então é necessário que se tenha responsabilidade para vir aqui na frente falar. Nesse momento a gente está percebendo todo um público que está atento ao que está sendo falado. Só que nesse momento o meu espírito eterno precisa gravar isso aqui que eu estou falando. É importante que eu grave isso que eu estou falando para vocês. Porque na verdade vocês vão tentar fazer de todo modo o que eu estou falando. Mas se eu não fizer, eu perco um grande problema na minha encarnação. Então se eu estou falando, eu preciso aplicar o que eu estou falando. É bonito falar? É sacrificial. É como a menina lá falou, não lembro o nome dela, Regina. Ela estava nervosa porque é a primeira vez, depois do recesso.
Mas ela falou, só que olha a responsabilidade. Não é fácil falar aqui, mas é necessário que a gente aplique o que está fazendo. Porque um dia a gente vai deitar no travesseiro e lembrar. Falei tanto lá no Ceará que a gente precisa ter alegria, não pode trabalhar com culpa, a gente precisa trazer a luz, para a luz melhorar as trevas. E eu estou aqui, deitada no escuro, comendo um monte de chocolate, porque aconteceu tal coisa. Então é perigoso. Quem fala tem responsabilidade. Por isso que quando convida assim, Claudete, dá para fazer uma palestra? A gente tem que... Tá bom? Olha lá, meu horário está passando já. Os publicanos e prostitutas entrarão primeiro que vós, fariseus hipócritas, no reino de Deus. Isso daí ele fala de novo. Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31. Então não quer dizer que quem é meretriz vai para o inferno, quem é publicano vai para o inferno. E quem é sacerdote do sinédrio vai para o céu. O que quer dizer é que vai entrar no reino dos céus quem escutou a palavra e aplicou. Porque lá no sinédrio, entre os sacerdotes, Gamaliel era sacerdote, ele era do sinédrio, mas ele defendeu Jesus. Ele não teve condição de votar, não deixaram Gamaliel votar no dia que Jesus, que teve a votação se ele ia ser crucificado, para onde ele ia. Mas Gamaliel fez um grande trabalho com a morte depois que Jesus morreu. Ele lutou para que os cristãos não fossem perseguidos naquela época em que Jesus morreu. Então ele teve um grande trabalho, e ele era um sacerdote do templo. Nicodemos, a gente sabe na história que tinha sacerdote que defendeu Jesus. Então olha só, a parábola daquele que prometeu e não foi, e aquele que disse que não ia e foi. Dá para perceber a diferença, né? Tá? Os excluídos da sociedade, amorosamente, têm mais fé, esperança, atitude, sentimentos mais nobres, trabalho interior. O que a gente conversou, é o trabalho que a gente tem pra gente, mas não é para falar que a vizinha precisa fazer um trabalho interior, a minha colega precisa melhorar essa impulsividade, a minha prima precisa melhorar essa compulsão. Eu é que tenho que olhar para dentro de mim, eu é que preciso saber o que é que eu preciso melhorar. Eu só vou poder ajudar a pessoa se eu me melhorar. Quando eu vou tomar um passe, eu tenho primeira providência do passe: Senhor, ajuda-me. Faz uma viagem interior, que o passe é pra gente. O passe é meu. No momento em que o médium põe a mão na minha cabeça na imposição, eu tenho que pensar em mim: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor, ilumina meus chakras, minha saúde física, mental, espiritual. Pedir por mim, porque eu só posso ajudar se eu tiver condições. Eu não posso ser uma pessoa que não cuida de mim, mas quer cuidar de todo mundo. Não cuida, a gente não cuida das pessoas. Porque sabe o que acontece? Se a gente não cuidar da gente, da saúde física e mental da gente, se a gente não buscar esse conhecimento, a gente vai ajudar o próximo, mas cobrar. E depois de tudo que eu fiz, e isso não é ajuda. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro a minha viagem interior. Na hora do passe, pedir força, coragem, discernimento, ser feliz. Aí eu posso ajudar qualquer pessoa que precisar. Beleza? Bom, não basta conhecer as leis, tem que aplicar. Isso é uma coisa matemática, né? Amai os vossos inimigos. Nossa, mas como amar os inimigos? Então é só estudar lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse que ele sabia que não dá para a gente ter a mesma confiança que tem no amigo, ter no inimigo. Ele sabia que a gente não consegue ficar à vontade perto de uma pessoa que não gosta da gente. Jesus sabia que a gente não ia andar de braço dado com o inimigo, sabendo que é o inimigo. Não foi essa a proposta de Jesus. O amai os vossos inimigos, ele quis dizer o seguinte: ama a ti próprio. Ama os inimigos pessoais. Procura melhorar na tua vida os inimigos pessoais. E as pessoas que te prejudicarem, que são teus inimigos, dá a eles um dia a chance de se aproximar se eles quiserem. Não deseje o mal,
Não faça nada que possa prejudicar um inimigo. Não fique feliz se acontecer alguma coisa com ele. Aguarda, espera, ama, perdoa e confia. Cuide de você. Um dia, se o seu inimigo procurar, precisar de ajuda, ou pedir desculpas, ou precisar chegar, aceita. Mas não precisa andar de braço dado, tomar cafezinho das 5, se ainda são inimigos. Não, amai os vossos inimigos não é fazer esse serviço de ficar cutucando. É aguardar, não desejar o mal, perdoar por dentro, porque o perdão é uma ciência. O perdão é pra gente. Quando a gente perdoa, a gente limpa um lixo interior que a gente tem e a gente voa à liberdade. E a caravana passa, certo? Estou terminando já. Senão ele não me chama mais, entende? Você ainda tem 5 minutos. Eu acho que eu tenho mais assunto não, quer dizer, eu tenho, né, mas... Senhor Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai? Quando ele fala, não adianta fazer... sabe o terço, aquele terço? É mó legal, eu acho legal aquele terço. Eu queria eu ter paciência de fazer, eu nem sei fazer. Mas eu acho bonito a pessoa que faz pedrinha por pedrinha, pedrinha por pedrinha. Mas junto com esse terço eu tenho que ter a obra. Senhor, Senhor, me perdoa. Senhor, Senhor, fazei com que eu ganhe na loteria. Senhor, Senhor, fazei com que eu compre uma casa própria. Senhor, Senhor, fazei com que os meus inimigos gostem de mim. Senhor, Senhor, fazei com que a paz reine na minha casa. Mas e o que a gente está fazendo para ter paz na casa? O que a gente está fazendo para manter uma sintonia espiritual dentro de casa, para essa paz que a gente deseja tanto? Porque, olha, gente, é uma coisa até engraçada a gente dizer, a gente quer a paz entre os filhos, a gente quer a paz entre os irmãos, a gente quer a paz no núcleo familiar, mas para essa matemática da vida, a gente precisa promover a paz no todo. A gente não pode promover a discórdia. Se a gente quer a paz em casa, tem que promover a concórdia por onde a gente passar. Então é muito sério esse assunto de sintonia. A gente quer a paz, a gente tem que trabalhar pela paz. Então uma trabalhadora da nossa casa falou assim, Claudete, minha filha vai chegar do Canadá e vai passar 15 dias comigo, mas ela e o meu marido, que é o padrasto dela, eles se odeiam, eles se dão que nem com gato, e a gente sabe que ela é divisora de águas, ela provoca muita distensão, sabe, no grupo. A gente sabe que ela provoca muita discórdia, e ela, mas eu queria tanto, Claudete, ore por mim, para que ela e o fulano, que não tenha nada, então vão para o atendimento fraterno. Vão para o atendimento fraterno, porque no atendimento fraterno a sintonia ali ajuda a gente. Para você buscar essa paz tão sonhada, que você tem razão em querer, você precisa melhorar a sua situação aqui no centro. Como assim? Olha o que você fez. Isso. Isso é discórdia. Você cavou a discórdia, você humilhou a pessoa na frente dos outros. Você quer paz? Cave paz. Você quer sintonia na sua casa? Cave sintonia por onde você passar. Porque onde você passar, você precisa deixar flores plantadas. E aí 10 dias depois eu falei, como é que está a situação lá? Porque ela acalmou no centro. Ela acalmou. Ela ficou uma pessoa mais ponderada, tá. Ontem eu falei, deu tudo certo? Deu, vai embora amanhã, tá. E a paz? Mas foi uma paz, Claudete, mas foi uma beleza, uma maravilha. Aí adivinha o que eu falei para ela? Não, mas não vai para ela pegar o avião e tu voltar a fazer o que era, hein? Não vai a tua filha pegar o avião e tu ficar de novo voltando a fazer o que fazia no centro. Agora tu tem que ter essa paz eterna, tem que procurar. Não foi mais gostoso? Foi. Então não volte a ser o que era. É assim, né, que a gente tem que trabalhar, né? Eu acho que acabou, Rui. Essa é a última. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João, versículo 15, 10. Jesus não está pedindo que a gente faça como ele ainda, mas ele pede que a gente seja seguidor
como ele também segue. Então ele disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, porque se faltar o sal no alimento, que gosto tem? Então vós sois o sal da terra, o planeta Terra é temperado com a gente que faz parte desse planeta, a gente que vai melhorar esse planeta. A regeneração vai acontecer com o nosso trabalho, cada um aqui faz parte dessa regeneração. Os instrutores espirituais estão providenciando a regeneração, mas ela só vai se efetivar conosco. Por isso que é importante que nós tenhamos posturas melhores, mais firmes, mais bondosas, mais sim, sim, não, não. E nunca esquecer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele deu toda essa carta branca para que a gente trabalhe em nome dele. Seguir Jesus não é uma tarefa fácil, mas ela se torna fácil se a gente perceber o imenso amor que ele tem para a gente. Tá bom? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada por tudo. E até a próxima, se eu for convidada. Beleza? Gostou? Obrigada.